Olá, professor e futuros professores. O conteúdo deste vídeo trata-se de um artigo produzido por Rosângela Doin de Almeida. O objetivo principal são as representações espaciais de criança em seus desenhos e sua contribuição para uma cartografia pertinente à infância. Temos como participantes do vídeo os alunos do curso de Licenciatura em Geografia do Núcleo de Ensino Superior de Boca do Acre, da Universidade do Estado do Amazonas, sendo este Christoph Silas, Érica Silva, Jaliane Nascimento, Rosana Ferreira, Ruth Gabriel e Sândila Souza. Eu vou estar falando um pouco sobre a infância e a escola. Nós sabemos que ao decorrer dos anos, todas as sociedades, todas as famílias, elas tiveram que lidar com a criança e com a infância. Até porque nós, enquanto seres humanos, enquanto crianças, nós demoramos um certo período até chegar a uma idade em que nós possamos ter autonomia para, digamos que assim, nos virar sozinhos, sabermos resolver as nossas questões sem estar precisando ali da ajuda de um adulto. E enquanto essa fase não chega, nós dependemos totalmente as crianças dependem dos adultos, Mas é ainda na infância que nós devemos dar importância para o papel da escola. Por quê? Porque enquanto a criança ela é inserida na escola na sua infância, ela vai estar aprendendo ali valores, Ela vai estar adquirindo valores, adquirindo certas atitudes, para que quando ela entrar na sociedade enquanto adulta, ela saber se portar. Então, para isso, nós sabemos que a escola ela tem um papel importante na educação da criança, na educação escolar da criança. Então, nesse sentido, a escola ela vai ter um papel importante para situar o lugar, que é o que iremos chamar de cartografia escolar, que na verdade nós estamos falando de quê? Da introdução de certos conhecimentos que vão se tornar um novo componente curricular, E sobre isso, os meus colegas irão dar continuidade. Dando continuidade ao vídeo sobre o livro Cartografia e Infância, vale destacar o pensamento do autor André Chervil, 1990, me perdoe a pronúncia se estiver errada, na qual ele considera que a história das disciplinas escolares não tem correspondência direta com a história das ciências, já que as disciplinas escolares elas surgiram com a organização das escolas e, consequentemente, do seu currículo. E a história das ciências elas se constituíram com a expansão da Academia de Ciências e universidades, ou seja, em épocas e contextos diferentes. E para o autor Ivo Goodson, a matéria escolar consiste nas relações competitivas e colaborativas estabelecidas entre os sujeitos envolvidos nos processos que originam conhecimentos escolares, ou seja, sujeitos esses que são os professores, os alunos, coordenadores, sujeitos internos e externos da instituição de ensino, da escola. Citado no texto a criação de um currículo de ensino da cartografia, na qual foi feita uma investigação por Adriano Oliveira 2001, na qual foi feita com 2 classes de 4ª série no município de Limeira, que teve o objetivo de analisar as práticas docentes, e para isso foi utilizado um atlas daquele município, que é o município de Limeira, e foram utilizados alguns pontos importantes, que foram a criação de tarefa por meio de um atlas, na qual o aluno pinta o mapa de acordo com a legenda, partem para a leitura, observam as fotografias, fazem a leitura dos gráficos e, por último, dos mapas.
O texto também cita que os professores não levam em consideração o conhecimento que os alunos têm sobre o seu entorno, sobre o seu município, né? Almeida destaca que a forma como a criança representa o espaço é um assunto muito discutido em muitas publicações. Então, a abordagem apresentada no texto é sobre como essa representação ocorre em desenhos infantis e como isso contribui para uma cartografia mais adequada na infância. O desenho é uma forma particular de linguagem. A linguagem é uma característica do ser humano. Então, os desenhos e grafismos é um tipo de linguagem que existe desde a pré-história. Ou seja, quando o homem morava nas cavernas, ele desenhava nas paredes das cavernas, onde representava o seu dia a dia, o seu modo de viver, ou seja, por exemplo, como ele desenhava os animais que ele caçava. Mas a pergunta que a autora faz no texto é: o que é o desenho para a criança? Pois não existem muitos estudos que falem sobre os pensamentos das crianças em relação ao ato de desenhar, ou seja, o que essa atividade representa para elas, já que são adultos que escrevem sobre desenhos de crianças. Dessa forma, destaca-se duas questões importantes sobre os desenhos de crianças: a forte relação entre o desenvolvimento do esquema corporal e do desenho da figura humana e a entrada da figuração. Sendo assim, surge a figura girino, onde a criança desenha uma cabeça e nela acrescenta braços e pernas. Mas, conforme ela vai crescendo, ela vai percebendo que essa figura não corresponde à realidade. Então, ela vai adequando o desenho conforme ela percebe o esquema corporal, onde a verticalidade é o ponto mais urgente. Então, percebendo o esquema corporal, ela vai acrescentar a essa cabeça, essa figura, um corpo. E nesse corpo ela vai acrescentar braços e pernas proporcionais a ele. Então, Almeida destaca 5 etapas na construção da representação do corpo nos desenhos infantis, propostas por Philip Greig. São elas a síntese da figura girino, sua verticalidade, a organização da estrutura cabeça-corpo, seu aperfeiçoamento e acabamento com o desenho das figuras masculinas e femininas bem diferenciadas. Portanto, nota-se a construção da figura e a representação do espaço através da verticalidade do corpo, ou seja, como a forma vertical do corpo e seu deslocamento na superfície terrestre, a partir da postura em pé, contribui para o entendimento das informações espaciais. Dando continuação sobre as noções das coordenadas espaciais, é possível a gente pensar que ela se desenvolve sobre a construção do esquema corporal, como já foi visto anteriormente, que é a verticalidade do desenho do corpo humano, né? Sendo a relação do desenho com a própria representação do indivíduo no espaço. Com isso, a verticalidade ela vem a se consistir no eixo principal de toda a organização espacial humana, pois o eixo horizontal, como também o eixo lateral, eles estão presentes na estrutura corporal dos primatas. Liliane Lursat, ela fala uma coisa bastante importante e interessante. Ela diz que o conhecimento do próprio corpo procede do conhecimento do espaço e, ao mesmo tempo, o torna possível. Então, o conhecimento do nosso próprio corpo, ele segue do conhecimento do nosso espaço. Portanto, é na infância que a noção das coordenadas espaciais surge. O desenho de uma personagem não é apenas um desenho, pois ele traz em si o germe
da cartografia, ou seja, ele traz em si o início do desenvolvimento da cartografia, o que é bastante importante. A figuração dos personagens é a junção, é a agregação de detalhes na forma inicial do desenho, o que vai estabelecendo a conquista do desenho do personagem, que em muitos desenhos eles aparecem junto de outras figurações, como animais, árvores, casas e outros. Nos desenhos, a gente costuma notar, figuras circulares e outras figuras com outras formas, que são geralmente dotadas de um eixo de simetria. A figura fechada é o principal suporte de toda a figuração. É como se fosse a base, como se fosse a parte principal daquele desenho. E a introdução de eixos, de simetria, estabelece os fatores espaciais, a começar pela verticalidade. Então, até aqui é importante a gente perceber que a gente não falou das 3 dimensões do desenho, que é muito importante. As figurações até aqui, elas estão mantendo um ponto de vista único. As personagens, elas estão sendo vistas de frente, de uma forma frontal. Porém, essas 3 dimensões, ela é muito importante em algumas figurações, principalmente em objetos com formas que se aproximam a sólidos geométricos, como uma casa, por exemplo. O desenho ele logo se torna insuficiente para a criança. Por quê? Porque o desenho de uma casa, por ele se aproximar de um sólido geométrico, ao ser visto de frente, de uma forma frontal, a criança não vai ver as janelas, que estão na lateral da casa. Não vai ver aquelas portas laterais, então isso meio que se torna insuficiente. Então, para resolver isso, esse problema, algumas crianças elas fazem justaposição da casa de frente e de lado, criando assim um desdobramento ou rebatimento dos elementos do plano frontal. Dando continuidade com o exemplo do desenho da casa, como a criança ela não ficou satisfeita com a visão frontal que ela teve da casa, que é a visão apenas da frente da casa, essa criança ela vai usar a forma de desdobramento, que é quando ela pega esse desenho, no caso aqui representado pela casa, e é como se ela transformasse esse desenho em 2 ou mais partes. E aí isso vai dar a ela a possibilidade dela perceber, ter a visão lateral da casa, ou seja, ela vai poder visualizar portas, janelas laterais, usando essa forma desdobrada. E mesmo assim, quando chegar no final, essa criança ela não vai ficar completamente satisfeita com esse resultado, porque ainda não vai ser aquilo que ela observou. Dessa forma, ela vai buscar soluções para demonstrar a profundidade desse desenho. E vale ressaltar que, para se alcançar a dimensão tridimensional do espaço no objeto, são necessários, que são largura, comprimento, altura ou profundidade, são necessárias 4 etapas. O ponto de vista frontal, que é a visão única, que já foi falado, quando é percebível apenas a parte da frente do objeto. A conjugação sincrética com rebatimentos, que dá a visão de outras partes da casa, como laterais, por exemplo. A busca da profundidade e a angulação. Dando continuidade
a esta aula, agora serão expostos sobre um projeto muito interessante sobre a produção de um atlas local, no qual será explicitado sobre alguns assuntos bem relevantes, outrora detectados por pessoas que trabalham na área da cartografia. Dentro desse tema, sendo um atlas voltado para a criança, tem-se que os PCNs eles vêm cobrando que as representações estejam mais próximas daquilo que a criança vive, sendo dessa forma o seu município. Porém, sabemos que não existem, ou em sua maioria, os livros didáticos não vêm abordando essa temática. Diante, então, de tal ausência, foi elaborado um projeto voltado para o município de Sumaré, cujo objetivo do projeto era a criação de um atlas. Assim, o atlas ele foi desenvolvido para que se pudesse trabalhar dentro da problemática da noção de pertencimento, visto que os moradores de Sumaré, em sua maioria, são pessoas que não residem no local, são de outros locais e por isso não se identificam. E de mesma forma, se for perguntar, eles falam que pertencem a outra cidade, a outro local. Dessa forma, não conhecem a cultura, as histórias dos locais. Por isso, surge-se a necessidade de trabalhar o atlas e dentro desse atlas trazer significação ao lugar, ao município de Sumaré. Logo, o objetivo principal desse projeto é desenvolver a noção de identidade e pertencimento ao município, ao lugar. Então, assim que se iniciou o projeto, observou-se uma ausência de informações mais seguras a respeito do perfil cultural dos alunos, e essas informações são de grande importância para caracterizar o contexto local das escolas. Com isso, foi realizada uma pesquisa diagnóstico por parte dos professores para suprir tal demanda. A pesquisa, então, se prendeu aos indicadores familiares, quanto origem, tempo de moradia em Sumaré, profissão dos pais e grau de escolaridade dos mesmos. No que se refere ao aluno, bem como a sua relação com o lugar, procurou-se saber o seu trajeto de casa para a escola, os lugares que ele frequenta, os lugares que ele conhece, assim também como o que sabe sobre Sumaré e a sua importância. Por fim, dentro das referências culturais, procurou-se saber o esporte, as atividades de lazer, a religião, as festas frequentadas pelos alunos e também as preferências musicais. Dentro dos resultados obtidos com esta pesquisa, podemos citar que a maioria dos alunos moram com seus irmãos e os seus pais. A maioria dos pais trabalha como vendedor do comércio, prestador de serviços e trabalhadores da indústria. As mães, por sua vez, trabalham em casa ou são prestadoras de serviço doméstico de limpeza. Vale a pena lembrar que o grau de escolaridade dos pais são o ensino fundamental completo ou incompleto. Um outro ponto importante a destacar sobre esta pesquisa foi que a maioria dos alunos possuem pouco conhecimento acerca de Sumaré, não conhecem a sua história, as suas raízes, ou não se sentem pertencentes a Sumaré. No entanto, alguns alunos da primeira série já conhecem muito sobre os lugares, sobre as pessoas, onde moram, onde trabalham. Já que estão ainda aprendendo a escrever ou a ler, não se deve esperar dos mesmos que já leiam ou interpretem mapas ou gráficos. Mas, por outro lado, podemos dizer que eles possuem sim a capacidade de fazer um mapeamento voltado para a área em que eles passeiam, para os lugares onde eles frequentam constantemente, ou até mesmo lugares imaginários. Neste caso, o que estes alunos precisam é de um atlas voltado ao seu universo cultural. Percebeu-se também com esta pesquisa que a escola é um local central para os alunos, já que os mesmos citavam as festas escolares e os lugares frequentados através da escola como sendo um referencial cultural. Com base nesta pesquisa, foi elaborado 2 atlas, sendo um voltado para a primeira série e outro para a segunda série,
de acordo com o currículo. Dentro do Atlas, para organizar o espaço-tempo, foi feita uma área de influência. Essa área tinha como ponto central a escola e, em seu entorno, os bairros de onde provinha a população escolar. Assim, os dois atlas, eles fazem recortes de Sumaré com relação ao espaço e tempo. Porém, esses recortes, eles versam acerca de lugares já conhecidos pelas crianças. Esses lugares, provavelmente, as crianças já possuem vivências, experiências. Então, isso tudo torna a aula mais participativa por conta das crianças, pois elas mesmas vão querer dialogar sobre isso, sobre suas experiências que tiveram em tais lugares. As representações do território, elas são feitas também pelos alunos de forma direta, ou seja, os recortes de lugares como igreja e outros são desenhados por alunos. Dessa forma, uma visão de uma criança serve para que outra criança no futuro faça uma interpretação sobre o Atlas. Os mapas, eles partem da escola e distribuem-se a cada página com recortes feitos pelos alunos e com legendas também. Mas lembrando que essas legendas, elas são feitas sob orientação dos professores. É o caso que podemos observar na figura a seguir. Dessa forma, as identidades, elas não são inatas. Elas se formam e se transformam. Com base nesta riqueza de detalhes presente dentro do Atlas, em especial desses recortes de figuras, elas despertam no aluno o sentido de representação, elas ganham significado dentro desse Atlas. Em Sumaré, a maioria das pessoas conhecem a Igreja Nossa Senhora de Aparecida pela sua cor azul e também conhece a matriz pela sua enorme escadaria. Em diferentes lugares ou diferentes épocas, outros sujeitos motivados também por essas imagens, por esse tipo de representação do espaço, eles procurarão também representar o espaço de Sumaré, a geografia de Sumaré. Dessa forma, atualizando, negando ou acrescentando até mesmo outros detalhes que ainda não foram contemplados dentro desses atlas. Assim, a identidade, ela emana de tempos e espaços simbólicos. Esses espaços simbólicos, eles estão intimamente relacionados com as nossas referências culturais. Elas se dão por vínculos a lugares, por acontecimentos, histórias pessoais e formação de grupos. Dessa forma, representam o que é considerado a noção de pertencimento. A infância aproxima-se da cartografia nos desenhos realizados por crianças. Os desenhos são representações impregnadas de simbologias espaciais, cujas referências e sentidos emanam do contexto da cultura, assim como ocorre com outras linguagens. Mais precisamente, aparecem nos desenhos de crianças pequenas, formas gráficas ligadas às experiências corporais no espaço e ao esquema corporal. Ambos servem de base para a organização do espaço a partir de coordenadas, sendo que a verticalidade é o eixo central, que define as demais coordenadas
e toda a orientação espacial e sua representação.